Olá, eu sou o Rafael Godoy, CMO da Zenvia, e é um prazer falar com vocês aqui sobre Marketing 5.0. Dando os devidos créditos por aqui, essa conversa é baseada no livro 5.0, Tecnologia para a Humanidade, do Philip Kotler. Então, se esse assunto te interessar ao longo desse papo, não deixa de também ler o livro e me comentar o que você achou, trazer os seus insights. No final dessa apresentação, eu vou deixar os meus contatos para você e vou adorar ter você na minha rede de contatos. Combinado? Vamos lá. Como que tudo começa? Tudo começa na Revolução Industrial com o marketing 1.0. Nessa fase, você tinha baixíssima ou zero concorrência e até por isso não existia personalização ou customização. Era a fase onde um produto bom se vendia sozinho e onde os, os profissionais, os executivos da época poderiam se dar ao luxo de falar que você podia escolher a cor de qualquer carro desde que fosse preto. Vocês devem conhecer essa frase famosa, né? Com o avanço, né, da era industrial, obviamente, nos mercados mais desenvolvidos, enfim, começaram a surgir concorrência. E, surgindo a concorrência, a gente começa a ter que fazer esforços de marketing e vendas para se diferenciar entre os players e conseguir conquistar o consumidor. Mas o diferencial ainda está muito focado no produto e muito focado só em acelerar o consumo, né? Eles olham muito para o seu bolso e em fazer você consumir mais, mais e mais. Essa é a época onde se valorizava aquele vendedor que conseguia vender mesmo aquele produto que o cliente não precisasse. Passando para a fase 3.0, as necessidades básicas começam a ser mais supridas, mais atendidas. Então, começa a se falar sobre desejos, necessidades, emoções e dores do cliente. É aí que começa o marketing de relacionamento e aí as empresas começam a entender que precisam se conectar de forma emocional com os consumidores também, e não só mais racional. Não é hora de olhar para o bolso, é a hora de olhar para o coração desse consumidor, para os sentimentos, para as dores deles, e se relacionar com eles com visão de longo prazo. Aí começa o marketing de relacionamento, foco em fidelização, e até hoje a gente vê, principalmente ali nas gerações dos baby boomers e da geração X, que a gente tem muita lealdade de marca nessas gerações, porque isso foi bastante trabalhado nesse período. E eis que a gente chega, então, no marketing 4.0, onde você começa a misturar físico e digital, num conceito que muitos chamam de phygital, né? Então, se você olha no mercado B2C, por exemplo, começa a ser comum os clientes irem até uma loja, conhecer o produto, experimentar o produto, aí eles voltam para casa, pesquisam mais sobre esse produto na internet, eventualmente até fazem a compra pela internet por conveniência, por custo, por meio de pagamento, enfim. Mas se puder retirar o produto na loja no dia seguinte ou na hora seguinte, melhor ainda, não é mesmo? Então esse é um bom exemplo onde o físico e o digital se misturam. Se você falar no contexto do B2B, a gente tem também, antes de entrar em contato com uma empresa, né, e falar com um vendedor, com um consultor, né, pessoalmente, eu pesquiso sobre esse produto, sobre esse software, sobre essa solução, seja numa plataforma de review, seja através de indicações, mas eu vou para o mundo digital, entendo um pouco sobre aquela solução, se ela endereça uma dor do meu negócio, e a partir de então eu vou buscar o contato efetivo com aquela empresa. Então esse é o marketing 4.0, onde eu já uso físico e digital. E esse marketing 4.0 poderia levar décadas para se desenvolver, não fosse um acontecimento que ia, infelizmente, né, de forma forçosa, acelerar completamente essa evolução e criar uma revolução nesse processo. Com a pandemia de Covid-19, as políticas de distanciamento social, os lockdowns, digitalizar os negócios se tornou uma questão de sobrevivência.
Assim como era questão de sobrevivência, digitalizar o contato entre as pessoas, isso também aconteceu com as empresas. E se até então a tecnologia era vista com receio, era vista como algo caro, como algo difícil, ela passou a ser a única forma, muitas vezes, de habilitar a continuidade dos negócios, sejam eles tradicionais ou não. E é aí que surge espaço para se falar de marketing 5.0, que nada mais é do que utilizar plenamente essas capacidades tecnológicas que já estão disponíveis para entender melhor os comportamentos humanos e assim conseguir criar, comunicar, entregar e aumentar valor para esse cliente ao longo de toda a sua jornada. Então, se a gente pega tecnologias como inteligência artificial, como Big Data, né, só para dar alguns poucos exemplos aqui, essas tecnologias hoje são capazes de processar toneladas de dados, icebergs de informação, para identificar padrões de comportamento entre grupos de clientes ou até mesmo individualmente. Mas só um ser humano é capaz de filtrar e interpretar esses dados para entender o que existe por trás dos dados. Quais são as motivações desse ser humano, quais são os valores intrínsecos a esse ser humano, que geram aquela tonelada de dados e de informação que sem o toque humano não é nada. E é justamente nesse ponto onde as inteligências artificiais e humanas se encontram que nasce o marketing 5.0. Mas quais são os desafios dessa fase? Como ser bem-sucedido nessa nova fase? Né? O próprio Kotler cita 3 grandes desafios que vocês devem sentir na pele no dia a dia. O primeiro desafio é o abismo entre as gerações. Acho que é a primeira vez na história da humanidade que 5 gerações com características bem distintas convivem entre si e estão disponíveis no mercado, né? Estão acessando o mercado e consumindo. Então, de um lado, vocês têm os baby boomers e a geração X em especial, que ainda são maioria em cargos de liderança e que até por isso ainda concentram grande parte do poder aquisitivo relativo, né? Grande parte do dinheiro per capita ainda está nessas gerações. Enquanto que do outro lado, você tem gerações X, Y, Z e alfa, que acabam influenciando muito essas outras gerações, mesmo não tendo o poder aquisitivo e os cargos de liderança. Por quê? Porque eles já são maior parte do mercado de trabalho disponível e já são maior parte do mercado consumidor também. Né? Da mesma forma, a gente tem de um lado baby boomers geração X, que ainda valorizam muito o contexto físico, enquanto que as gerações mais novas valorizam o contexto digital, ou elas nasceram na transição do físico para o digital com a internet, com a chegada da internet, a democratização da internet, ou elas já nasceram digitais, né? Então a gente tem gerações que valorizam o físico, gerações que valorizam o digital e gerações que transitam bem entre elas, entre esses dois mundos, né? Que nem enxergam como 2 mundos. E a gente tem também, né, quem valoriza muito o contexto mais físico vai valorizar muito a posse dos produtos. Quem não valoriza tanto o contexto físico valoriza muito mais a experiência do que a posse. Então, como lidar com essas diferenças e como a grande discussão aqui, o que o profissional de marketing tem que se perguntar todo dia, né, olhando para o marketing 5.0, é como eu maximizo a criação de valor no presente para as gerações atuais que podem consumir agora, que têm poder aquisitivo, mas ainda assim eu posiciono a minha marca para o futuro. A gente precisa olhar para esses 2 caminhos. Cada vez mais vai ser exigido do profissional de marketing essa habilidade. E para isso, a gente precisa usar essa lente geracional para entender com quem a gente está falando, quem decide, quem influencia e o que é valorizado por cada uma dessas gerações, ou, no contexto mais amplo, pelas 5 gerações. Um outro desafio que a gente consegue ver claramente, especialmente num ano eleitoral, como estamos,
é o desafio da polarização. A sociedade está cada vez mais polarizada em todos os aspectos, seja em concentração de renda, seja em ideologia, estilo de vida, e os mercados, obviamente, também refletem essa polarização. Essa polarização fica cada vez mais forte. Qual é o impacto para as marcas e para o marketing dessa polarização? O impacto é que não tem mais espaço para marcas que fiquem em cima do muro, que assumam uma pseudo-neutralidade. A neutralidade não existe. Se você está em cima do muro, se você não se posiciona, o mercado rapidamente vai te desposicionar. Você está fora do jogo. Então é importante ter um posicionamento muito claro, entender se você vai para o luxo ou para as massas, se você vai para a esquerda ou para a direita. É super importante se posicionar e não ficar no meio do caminho. Não existe mais meio do caminho. E é nessa discussão de posicionamento que começam a surgir, que começa a emergir a importância de se discutir diversidade e inclusão, sustentabilidade, agenda ESG cada vez mais forte. E o desafio aqui é como que eu incluo essas questões à minha estratégia organizacional, para não ser algo cosmético, algo só da boca para fora, mas algo que realmente seja vivido como cultura, como valor e que esteja atrelado ao meu negócio, que faça sentido para o meu negócio, que faça sentido para a sociedade, faça sentido para os consumidores e que também gere valor para o acionista. Esse é um desafio que a tecnologia também pode ajudar a habilitar e pode e deve acelerar, criando cada vez mais oportunidades, como um exemplo bastante claro, a expansão do trabalho remoto gerou bastante oportunidade para os profissionais de qualquer setor, em qualquer região, acabaram as barreiras geográficas, por exemplo, e isso é muito bom para todo o mercado e para todo profissional. Por fim, o terceiro desafio é o que eles chamam de fosso digital. A gente tem uma falsa ilusão de que a internet existe para todo mundo, temos mais de um celular por habitante, etc, etc. Muito se fala sobre isso, mas o fato é que hoje só 80% da população mundial tem acesso à conectividade, e para a gente chegar em 90% da população, as estimativas falam de mais uns 10 anos. E mesmo quem tem acesso à conectividade, usa ela de forma muito básica, seja para se comunicar pessoa a pessoa, fazer ligação de áudio ou de vídeo, basicamente, ou seja para consumir conteúdo, como vocês estão fazendo aqui nesse evento. Então ainda tem muito espaço para aplicações avançadas, utilizando, digitalizando as empresas, os negócios, as jornadas. Ainda tem muito espaço. A gente pode falar de internet das coisas, a gente pode falar de comunicação máquina a máquina, a gente pode falar de realidade aumentada. Todos esses exemplos têm que ter o objetivo, quando a gente fala do ponto de vista de marketing, de tornar a interação e a jornada do cliente mais pessoal, mais social e mais experiencial. É isso que a gente deve buscar. Só que para isso, a gente não pode achar que porque a pandemia está diminuindo, está numa outra fase, a gente pode voltar a ser aquela empresa de 2019, que tinha medo de se digitalizar, que achava que não era para ela, que achava que não era importante, que não estava na agenda. A gente precisa colocar a digitalização e a transformação digital, precisa manter esse tema na agenda cada vez mais de forma acelerada para a gente conseguir entregar, criar e aumentar valor para os nossos clientes que estão cada vez mais digitais, obviamente, ao longo da jornada desse consumidor conosco, ao longo de toda a sua experiência conosco. É preciso entender a digitalização não como obstáculo, não como problema, mas como oportunidade. E a gente aprendeu bastante sobre isso nesses últimos 2 anos. Não deixem de seguir com esses aprendizados, acelerando a transformação digital nas empresas de vocês. Tá? Então, falamos um pouco de desafios, mas vamos falar um pouquinho aqui de como a gente evolui na experiência do cliente. Então, para fazer parte desse novo contexto de marketing 5.0, quais são os caminhos para a gente fazer isso acontecer? O primeiro ponto é a gente
entender muito bem a jornada do nosso cliente. Mapear essa jornada, entender ela em detalhe. Você já conhece em detalhe a jornada do seu cliente? Como ele chega, como você se relaciona com ele em todos os pontos de contato, o que é valor para ele, o que não é, o que é uma experiência incrível para ele e o que não é. Você está satisfeito com essa experiência que você oferece para esse cliente ou não? Né? Independente de você estar satisfeito ou não, é claro que se você não está satisfeito, esse tema é ainda mais urgente, mas independente do nível de satisfação atual, você vê oportunidades claras de melhoria? Sempre tem, não é mesmo? Então, a partir daí é que entra a tecnologia. Então, se você mapeou a jornada, se você entende que tem alguns momentos em que você é melhor do que outros, né? E se você entende que em cada etapa você pode usar a tecnologia para alavancar a experiência, para melhorar a experiência, para ser melhor, para ser mais rápido, para ser mais efetivo, não deixe de aproveitar essa oportunidade. A tecnologia pode e deve te ajudar a proporcionar uma experiência melhor para os clientes. E é disso que fala o Marketing 5.0. Com a tecnologia, a gente tem acesso a muito mais dados. Esse ecossistema de dados disponíveis através das inúmeras ferramentas que a gente contrata e coloca à disposição dos nossos clientes é um pré-requisito do Marketing 5.0. Lembram daquele slide do iceberg? Os dados estarão disponíveis à medida em que você vai colocando tecnologia a favor da experiência do cliente. E com esses dados, você pode conhecer muito melhor o seu cliente, inclusive tomar melhores decisões. Decisões, inclusive, preditivas de marketing. Um exemplo, se você é uma empresa de software e você percebe, através dos dados de consumo do seu software, que um cliente não está utilizando o seu software, você pode esperar ele pedir o cancelamento, que provavelmente é o que vai acontecer, e se ele não está usando, né, ele não vai continuar pagando, ou você pode proativamente entender os motivos dessa falta de uso e engajamento e trabalhar para melhorar o engajamento desse cliente com esse software. O mesmo vale para empresas B2C, engajamento com a marca, qual foi a última vez que esse cliente comprou, como ele avaliou aquela experiência, enfim. Então é importante que vocês usem os dados a favor de vocês e usem a tecnologia a favor de vocês para entender cada vez melhor o cliente e entregar para eles ofertas, conteúdos, etc., cada vez mais contextuais e personalizados. Se a gente conhece bem o cliente, se a gente sabe bem como se relacionar com ele, cada vez é mais importante não deixar o cliente sem resposta e responder rápido, utilizando todo esse aprendizado que a gente capturou até aqui. E como responder ao cliente? Onde o cliente estiver, nos canais em que o cliente estiver. A gente já fala disso há bastante tempo aqui na Zenvia, mas a gente ainda vê, é muito comum a gente ver a empresa tentando dizer para o cliente qual é o canal que ele deveria usar para se comunicar. Não caiam nesse equívoco. Já existem diversos canais disponíveis onde os clientes já estão, no Brasil, em especial, WhatsApp e Instagram, eles ultrapassam as barreiras geracionais, para dar 2 exemplos aqui. Então, assim, se o cliente já está lá, é importante que você se comunique e responda esse cliente de forma muito rápida, muito objetiva, né? O tempo hoje é um dos ativos mais preciosos também para qualquer geração de consumidor. Então, estar onde o cliente está, se relacionar com ele no universo que já é natural para ele e responder de forma rápida, utilizando o aprendizado, é muito, muito, muito importante para conseguir promover uma experiência incrível ao longo de toda a jornada. E para você se motivar até a fazer tudo isso, é muito importante você entender o verdadeiro valor do seu cliente. Porque senão você não vai, se você não entende o valor do seu cliente, se você olha o seu cliente a cada transação dele e não ao longo do relacionamento, da vida desse cliente e do relacionamento dele com a marca, você pode tomar decisões muito erradas e pode não estar oferecendo uma experiência adequada a este valor
ao longo dos pontos de contato e em todas as interações do cliente com a empresa. E para ilustrar esse último ponto que eu trouxe aqui, eu trouxe um case da Starbucks, que é bastante simbólico para que vocês entendam o que é valor do cliente. Quando um cliente típico da Starbucks vai à Starbucks, nos Estados Unidos, ele deixa lá o equivalente a $6, né? Algo como R$ 30. Esse é o valor do cliente Starbucks? R$ 30, $6? Se fosse esse o valor, se a Starbucks entendesse que o meu cliente é um cliente de R$ 30, de $6, vocês concordam que não faria nenhum sentido ela oferecer o Wi-Fi de graça por um período, ela oferecer um ambiente super confortável ou acima da média para outras cafeterias que vendem café também a $5, $6, né? Não faria sentido ela se preocupar em saber o seu nome e em escrever o seu nome no copo, trazendo um elemento simples, né, mas genial, de personalização, ou seja, aquele é o seu café, não é só mais um café, né? Então, toda essa experiência que o Starbucks promove em torno de um café de R$ 6 é porque ela quer aqueles $6 do cliente? Definitivamente não, gente. O que a Starbucks sabe? A Starbucks sabe que um cliente Starbucks, ele gasta $6 cada vez que ele entra na loja, mas ele entra na loja, em média, 4 vezes por semana. E nós temos 52 semanas no ano, certo? Então, você já pode multiplicar aí $6 vezes 4 vezes por semana, vezes 52 semanas. Só que tem mais um detalhe bem importante nessa história. A relação de um cliente Starbucks com a marca dura, em média, 20 anos. Então, vamos multiplicar de novo? $6, 4 vezes por semana, 52 semanas no ano, por 20 anos. Então, o valor de um cliente Starbucks está muito, mas muito longe de ser $6. Numa conta simples, para entender qual é o lifetime value desse cliente, né, uma conta que, por simplificação, só multiplicando esses dados que eu te trouxe, a gente vai ver que, na verdade, um cliente Starbucks vale para Starbucks algo como $25 mil. Esse case aqui é bem interessante, mostra outras formas de calcular esse lifetime value e chega numa média, olhando todas as formas, de $14 mil. Mas então a gente está falando de 14 a $25 mil é o valor de um cliente Starbucks. E é por esse valor que a Starbucks aceita investir tanto na experiência desse cliente. Porque se eu for olhar para R$ 5,90, eu estou falando do preço do café. Mas se eu falar de $25 mil ou $14 mil, eu estou falando do valor da experiência, estou falando de lifetime value. Então, para vocês se motivarem a fazer as mudanças que vocês precisam nas organizações de vocês, a digitalizarem, a usarem tecnologia para alavancar a experiência, é muito, mas muito importante que vocês entendam o real valor do cliente de vocês. E é essa a última mensagem que eu gostaria de deixar. Aqui está o meu contato, me adicionem no LinkedIn, avisem lá que vocês me viram aqui no evento, eu vou adorar conversar com vocês. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.